Olá, amores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a proposta de hoje é um casaquinho para bebê com idade entre 6 a 8 meses. E este casaco, como vocês estão vendo, eu vou explicar aqui para vocês, claro, mas eu já teci uma parte. Por quê? Porque ela é uma parte onde eu vou explicar como foi que eu fiz, passo a passo de como foi que eu fiz, mas não tinha uma necessidade de eu ficar aqui fazendo junto com vocês. Por quê? Porque é uma parte muito básica, é uma parte reta, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Então, não tinha o porquê eu vir executando essa parte aqui. E vocês estão vendo na peça que eu escolhi fazer com 3 cores. Como foi que eu cheguei a essa escolha? Para fazer essa receita, eu pensei em fazer uma receita que você pudesse utilizar restos de fios. Você faz um trabalho e lá sobra fios. E aí você não tem fio suficiente para fazer uma outra peça inteira, né? Mas tem restos que juntando pode se transformar num trabalho legal. Então, essa foi a minha ideia aqui, é trazer uma ideia de como ocupar alguns restos de fios que vão sobrando de outros trabalhos. Vou deixar passando na tela para vocês qual foram os fios que eu utilizei, a numeração deste, deste e deste. Agulha 3,5 milímetros, não necessariamente precisa ser uma agulha de... essas agulhas circulares, pode tranquilamente esse casaquinho ser feito em agulhas retas, certo? Ele não tem a exigência de que seja numa circular. Eu só fiz na circular porque para mim facilita na hora aqui da gravação a agulha não ficar batendo na mesa. Bem, assim, eu não fiz teste deste modelo para números menores e para números maiores. Então, eu não terei como ajudar na questão de quantos pontos eu utilizo para tal tamanho. Não vou saber ajudar. Por quê? Porque eu sempre falo que a peça que eu crio conforme o tamanho que eu quero executar ela. Então, eu faço a amostra com a agulha que eu vou utilizar e faço então as contas para aquele tamanho em específico, certo? Por esse motivo, eu não poderei ajudar posteriormente na questão de outros tamanhos. Bem, outra coisa. Tati, cadê a receita escrita? Pegue seu caderninho aí, vá acompanhando agora tudo que eu estou falando aqui e vá anotando a sua receita. Por que que eu falo isso? Porque eu mesma faço isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu faço, ó. Conforme eu vou criando o projeto, ó, eu vou colocando o que eu estou fazendo, eu vou colocando numa folha, né, para depois então gravar o vídeo para vocês, mas não necessariamente ela tem uma receita escrita. E como eu já disse em outro vídeo, fica muito complicado de eu passar para vocês uma receita escrita da forma que eu escrevo, porque você pode igual não entender a minha escrita, entendeste? Não é uma receita que foi redigida por um editor, por uma revista, então talvez o entendimento fique um pouco mais difícil. Mas conforme eu for explicando aqui, você vá anotando da forma que você vai entender. Bem, como foi que eu iniciei esse trabalho? Eu coloquei na minha agulha 148 pontos, certo? Você coloque 148 pontos na sua agulha. E por que que é 148? Depois vocês vão entender aqui que ele até nem fecha no ponto que eu decidi fazer aqui. Por isso que tem esses marcadorzinhos aqui que sobraram alguns pontinhos aqui lá no final. Mas ele tem essa quantidade porque para ficar mais fácil depois na hora da divisória de fazer a cava, tá? Então, por isso que tem este número de pontos na minha agulha. Então, desses 148 pontos, eu fiz aqui 8 carreiras
em ponto de gaita 2x2, certo? Então, aqui eu trabalhei 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs e 2 meias. Aqui não há nada de diferente, né, do que já costumamos fazer em início de trabalhos. Aqui você vai decidir. Tati, eu não quero fazer 2x2. É uma escolha sua. Você pode fazer ponto arroz, pode fazer 1 por 1, pode fazer toda em cordões, cordões de tricô, cordões e meia. Fica a seu critério. Faça uma barrinha aqui de aproximadamente 2 centímetros. É uma escolha. Eu escolhi que neste trabalho eu iria fazer em carreira 2x2. Vou enfatizar isso, porque vou gravar um outro vídeo que depois eu vou mostrar para vocês no final deste aqui, um outro modelo, o qual eu vou utilizar a mesma receita, exatamente a mesma receita, com outros pontos e outras cores, que será então uma outra opção de modelo para você também criar o seu aí. Eu quero que essa receita, ela fique de forma assim, ó, que você possa ter uma receita e usar a sua criatividade para criar o seu casaquinho. Ele pode ser criado de várias formas, com vários pontos, a mesma receita. Então, vai ser aquela como é que eu posso dizer? Aquela massa de pão de ló que você tem lá escrito no caderninho, aquela massa de pão de ló que você nunca abandona, é aquela lá base de bolo para você? Pois então, esse casaquinho aqui vai ser isso. Um casaquinho feito de baixo para cima, ao qual você terá uma receita e nela você vai criar o seu modelo. Então, para este modelo, eu fiz aqui 148 pontos por 8 carreiras em 2x2. Depois disso, eu passei a trabalhar aquele ponto que eu vou deixar linkado o card aqui para vocês, que eu fiz o vídeo anterior a esse, dizendo que eu estava gravando aquele ponto porque eu iria utilizar numa receita no próximo vídeo. Então, se você quiser fazer este ponto aqui, é só você olhar este vídeo aqui, certo? Acompanhe este vídeo, você vai saber como foi feito este ponto aqui. Este ponto, ele é composto de 16 carreiras. Então, eu fiz aqui 8 carreiras em ponto de 2x2 e passei a trabalhar o ponto fantasia. Então, ficou 16 carreiras aqui com esta cor, 16 carreiras aqui com esta cor, 16 carreiras com esta cor. O fio, ele é sempre trocado pelo lado direito do trabalho. Ó, quando eu cheguei, né, que eu voltei daqui pelo avesso, eu cheguei aqui, cortei o meu fiozinho do que eu estava trabalhando e mudei o fio. Agora, eu vou fazer junção aqui, porque eu vou trocar de novo. E aí, vocês vão entender como é que foi que eu fiz aqui e como é que eu fiz aqui. Mas só para constar, então, aqui foram 8 carreiras no fio escuro, em gaita 2x2. Depois, os 16 pontos do trabalho. Daí, mudei para este outro azul, 16 carreiras. Mudei para o outro azul, 16 carreiras. Assim, eu obtive aqui 18 centímetros. Ó, 1 centímetro aqui, esticando o trabalho, claro, né? Porque ele ainda não está 18 centímetros, certo? Aqui vocês... Deixa eu ver se a claridade tá atrapalhando da lâmpada ali. Mas aqui, então, 18 centímetros é o que eu tenho aqui. Então, você vai trabalhar a parte do corpo, tá? Porque isso aqui, gente, ó, ele foi trabalhado inteiro, ó, inteiro. Por quê? Porque ele é o trabalho assim, ó, costas, uma frente e a outra frente. Mas não tem a parte do transpasse. O transpasse vai ser feito posteriormente aqui nessa lateral, tá? Então, é isso aqui e depois ainda terá aqui a conclusão. Vocês vão entender mais pra frente. Mas
isso aqui é a base do casaco. Com 18 centímetros, eu botei 18 centímetros. Você pode fazer um pouquinho maior, é aproximadamente 18 centímetros aqui você pode trabalhar. É claro que para esse tamanho não ultrapasse os 20 centímetros, senão vai ficar muito exagerado no tamanho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Este ponto aqui é um ponto múltiplo de 12 mais um ponto, tá? Então, vocês, né, já olharam o vídeo lá e viram que ele é um ponto múltiplo de 12 mais um ponto. Então, isso significa que eu tenho aqui, ó, aqui a gente consegue verificar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes o ponto. Se eu for fazer isso, eu vou precisar de 145 pontos, porque vai ser 144 mais um ponto. E eu tenho, como eu disse para vocês, 148 pontos. Lembram que eu falei anteriormente? E aí também expliquei o porquê que eu tinha aqui esses marcadores. Então, se você seguir a receita, a minha receita aqui, como eu estou fazendo, o que que eu fiz? Para ficar com 145 pontos, eu tenho 3 pontos a mais. Então, eu deixei 2 pontos de borda no início, esses 2 pontinhos aqui, eu trabalhei eles em tricô. Então, botei um marcadorzinho que eu sei que eles não fazem parte do ponto trabalhado, porque eu preciso de 145 para trabalhar o ponto. Então, deixei esses 2 pontinhos aqui em tricô. Trabalhei 145 pontos no ponto trabalhado, que eu vou precisar de 144 para seguir a receita, mais um ponto no final, que é esse aqui para fechar a receita. E aí, me sobrou um pontinho, que eu atirei ele para cá. Certo? Por que que ficou 2 no início e 1 aqui? Porque eu tinha 148 pontos e precisava de 145, então eu tive que distribuir dessa forma. Eu não tinha como deixar 2 aqui, porque um ponto faz parte daqui. Se eu deixasse 2, ia me faltar um ponto aqui. Espero que tenha dado aí para entender. Preciso de 145 pontos para tramar este ponto fantasia aqui, 145. Eu tenho 148, então deixei um ponto para trabalhar em tricô aqui e 2 pontos para trabalhar em tricô aqui, para não dar problema. A partir de agora, esses pontos não vão mais interessar, porque eu vou mudar aqui para ficar mais fácil o entendimento na questão de divisória de cava e também arremate da gola, né? Porque nós vamos ter arremate aqui posteriormente, né? Agora ainda não, mas mais para frente nós teremos arremate aqui deste lado e arremate aqui deste lado, que vão formar aqui, então, aquela partezinha lá em cima para fazer a golinha. Então, eu vou mudar aqui para ponto jersey. Eu vou fazer aqui a parte do direito em meia e a parte do avesso em tricô. Assim, vai ficar muito fácil a visualização de vocês, a forma de execução ali na divisória de pontos. Bem, então agora vamos partir aqui da ideia de que nós já temos trabalhado 18 centímetros aqui, então eu vou cortar o fio, eu sempre vou deixar aqui um fio bem, bastante fiozinho aqui, desta parte que eu vou cortar, tá? E também vou deixar fio da parte que eu vou emendar. Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem que sobrar bastante fiozinho dos dois, ó. Até esse aqui tá curtinho, mas não tem problema. Tá um tamanho até razoável. Porque depois eu ainda vou dar um nozinho aqui, ó. Tá? Vou reforçar esse nozinho aqui de emenda. E vou esconder esses fiozinhos aqui por trás, que são aqui as nossas uniões, ó. Essas uniões, elas não podem ficar frouxas, porque senão elas vão desmanchar, né? Nós unimos o fio aqui, então a gente precisa depois ainda dar um nozinho extra e esconder aqui. Então, não deixem esse fio aqui que a gente corta aqui muito cotoquinho, que aí depois ele vai fazer diferença na hora de fazer arremate. Então, agora eu vou fazer assim, ó, eu vou prender o fio que eu vou trabalhar aqui, ó,
nesse fiozinho aqui. Nós só vamos prender ele aqui com um nozinho, tá? Nada de... Não precisa ser nó corrediço, nada disso, só um nó comum, tá? E aí, como eu falei, ele tem que sobrar um pouquinho aqui pra mim poder fazer um nozinho de novo. Agora, nós vamos, ó, levar esse fiozinho lá pra perto aqui, ó. Tá? Nós vamos seguir trabalhando com este fio agora, aqui nesta parte. Bem, então agora como é que nós vamos executar o casaco daqui pra frente? Agora nós vamos trabalhar a parte da frente, a parte das costas e a outra frente, certo? Então, eu vou executar todas as partes em separado. Se você quiser, você está trabalhando, digamos, com um fio de uma única cor, tá? Você pode pegar um fio de fora, né? Como eu já disse, um fio de fora e um fio de dentro do novelo, como eu estou trabalhando, e prender em outras partes. Você vai separar a parte da frente, vai pegar outro fio, vai colocar na parte das costas, vai vir contando os pontos que precisa, vai pegar outro fio e colocar na outra frente. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer parte por parte para não ficar dúvidas para as amigas que querem saber detalhadamente. Bem, então agora eu vou fazer o seguinte. Bom, e se você for fazer com agulhas retas, tá? Eu tô numa agulha circular, então vai me favorecer fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar os pontos e o demais vai ficar aqui no fio. Mas se você não está fazendo numa agulha circular, você estiver fazendo em agulhas retas, nós vamos separar agora aqui, ó, 37 pontos, tá? Que vai fazer parte da frente esquerda aqui do meu casaco, ó, porque eu estou olhando de frente para ele, ó. Estou de frente para ele, então eu estou aqui na minha parte esquerda. Então, eu vou separar aqui 37 pontos. Se você estiver fazendo nas agulhas retas, você vai fazer esses 37 pontos e os demais pontos você vai colocar em um fio auxiliar, numa agulha auxiliar, porque agora nós vamos trabalhar só sob esses 37 pontos aqui. Como eu disse, eu tinha o marcador porque o meu ponto, eu precisava sempre lembrar que eu tinha 2 pontinhos extra aqui. Esses pontos agora eles não vão mais ser extra, então, marcador não me serve mais, não preciso mais dele. Eu vou trabalhar normalmente agora. Daqui eu vou trabalhar em meia, como eu disse anteriormente. Então, vamos lá. Só um pouquinho que eu tô perdendo o meu fio. Ó, então, eu vou trabalhar em meia aqui. Eu vou começar a marcar aqui para dizer para vocês quantas carreiras. Então, vou separar aqui, ó. Primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 36, 37 pontos. Então, aqui eu já tenho a minha frente esquerda. Agora, eu vou trabalhar somente nesses pontos. Como eu disse, se você estiver numa reta, coloque todos os outros pontos numa espera. No meu caso, não é necessário, eu posso trabalhar aqui, ó, tranquilamente, porque eu tenho fio extra, então não vai influenciar no meu trabalho, tá? Eu posso seguir trabalhando, que é como se ele tivesse aqui em agulha e espera. Agora, eu vou trabalhar em ponto tricô, porque eu quero que fique ponto jersey. Então, agora eu vou fazer aqui a segunda carreira. Agora, eu vou virar para o direito e vou fazer a terceira carreira.
Agora, quarta carreira. E assim, eu vou trabalhar meia pelo direito, tricô pelo avesso, até eu estar aqui com uma medida de aproximadamente 24 centímetros. Eu já tinha na parte do corpo ali 18 centímetros. Então, contando lá de baixo até eu fechar 24 centímetros, eu vou aqui completar em ponto jersey. Eu vou fazer aqui até completar o tamanho que eu quero, mas por que eu falei que eu estava contando as carreiras? Porque eu vou dizer para vocês, no meu trabalho, quantas carreiras eu fiz aqui nessa parte, tá? Quantas carreiras eu vou fazer aqui, que para mim fechou os 18 centímetros, para você ter aí um parâmetro de mais ou menos quanto que você tem que trabalhar, tá bom? Então, assim que eu atingir os 24 centímetros, eu retorno. Então, aqui voltei eu com 18 carreiras. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem aqui. 18 carreiras foi o que fechou aqui nesta parte que eu trabalhei em ponto jersey, tá? Isso aqui não é uma emenda, é aqueles defeitos do fio, aquelas bolinhas que vem extra, depois eu puxo aqui pro avesso, que eu tenho medo de puxar. Não, mas acho que até dá, ó. Bom, deixa assim, porque eu tenho medo de arrebentar o fiozinho, né? Então, aqui eu estou com essa parte concluída, lembrando que nós estamos fazendo a parte esquerda, então a cava é aqui, ó, a cava é aqui, aqui tá a parte das costas. A gola precisa ser feita aqui, então agora aqui nós vamos começar a fazer as diminuições para fazer a parte que vai ficar armazenado aqui para fazer a gola, tá? Então, após trabalhar 18 carreiras, nós vamos seguir contando, eu vou seguir contando aqui, só que, ó, aqui eu vou fazer agora a carreira de número 19. Só que aqui na carreira de número 19, eu já vou fazer a primeira diminuição. Então, vamos lá. Aqui, no início, eu vou diminuir 8 pontos. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos juntos e vou devolver um para agulha. 2 pontos juntos, devolvo 2 vezes. Agora, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Primeira, então, diminuição de pontos. Agora, eu vou trabalhar normalmente sobre esses outros pontos aqui. Eu vou ir em meia, vou retornar em tricô. E aí, eu volto para a próxima diminuição. Então, eu já estou aqui pelo lado direito novamente, tá? Porque eu fiz ali carreira 19 com diminuição, voltei carreira normalmente sobre os pontos aqui, carreira 20. Agora, eu vou fazer a carreira de número 21, que eu vou fazer diminuição novamente. Agora, eu vou diminuir 4 pontos. Então, da mesma forma, pego 2 juntos aqui, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, diminui mais 4 e vou proceder da mesma forma. Trabalho em meia os restantes pontos e volto trabalhando em tricô. Volto, então, para o próximo arremate. Então, agora aqui eu vou fazer a carreira de número 23. Aqui nessa carreira eu vou diminuir 2 pontos. Então, aqui,
1 e aqui 2. Então, 2 pontos aqui e trabalho normalmente os demais. Agora, na carreira de número 25, aqui a carreira 25, eu vou mais uma vez arrematar 2 pontos. Então, 1 e 2. Assim, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. Aí, assim, eu formei aqui, ó, a parte para posteriormente nós vir trabalhando a gola. Mas eu ainda preciso dar uma altura aqui, né? Que é aquela parte que fica no ombro do bebê. Aqui é a parte cavada e aquela parte que ainda vai ficar aqui no ombro. Então, preciso dar uma altura. Eu vou trabalhar aqui somente nesses pontos agora em carreiras de ida e volta. E eu vou proceder da mesma forma, eu vou trabalhar aqui, porque eu preciso agora ter, num total de comprimento, aproximadamente 29 centímetros. Para o casaco ter o seu comprimento, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui, ó, eu estou na carreira 25, eu vou trabalhar... vou continuar nessa numeração, 26, 27, 28, e aí eu retorno para dizer quantas carreiras eu dei de altura, então, para fazer o arremate. Então, eu já concluí agora aqui aquela pequena alturinha que eu precisava, e assim eu finalizei aqui, ó, na 32ª carreira, tá? Então, eu fiz aqui por 32 carreiras, fazendo as diminuições e por 32 carreiras. Assim, o meu trabalho aqui eu tenho, ó, 29 centímetros, que é o que eu preciso. Então, isso aqui precisa ter praticamente este tamanho. Então, ó, fechou certinho aqui no que eu preciso. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou arrematar todos esses pontos aqui. Tá? Aqui você pode fazer esse mesmo arremate que eu tava fazendo, que é um arremate que deixa a peça mais justinha, não fica tão largo que nem aquele outro que eu faço de ponto por ponto, tá? Então, podemos fazer aqui todos os pontos, 2, devolve 1, 2, devolve 1. E aí, claro, ó, não marquei, mas aqui é a 33ª carreira, que é a do arremate, mas essa aqui eu nem conto. Eu faço 32 carreiras, vou até zerar aqui, porque já vou explicar para vocês. Por que que eu marquei o número de carreiras? Não porque que eu fiz 32, porque fechou na medida. Mas por que que eu marquei? Porque eu quero saber quantas carreiras eu fiz aqui para poder fazer a mesma quantidade nas costas, para que não fique, né, desparelho e nem na outra frente, porque agora nós temos aqui 3 partes divididas e elas precisam ser exatamente iguais no número de carreiras, né? Então, para que não houvesse diferença de uma para outra, se eu tô tecendo parte por parte e não as 3 partes juntas, né? É claro que se você tá fazendo as 3 partes juntas, você não terá esse problema. O que você estiver fazendo num lado, você vai fazer no outro. Mas se você estiver fazendo separadamente, como eu estou fazendo, tem que marcar o número de carreiras para que não, assim, não dê diferença, certo? Cheguei aqui no último ponto. Então, aqui eu corto o meu fio. E assim, eu concluí a parte aqui, ó, da frente esquerda do casaco, tá? Bem, agora, vamos fazer o seguinte, vocês lembram que eu comecei aqui, né? Eu, ó, coloquei o fio aqui, até já vou dar aquele nozinho a mais para não ter perigo de soltar.
Pronto. Agora não solta mais. E aí, então, eu tenho que emendar o fio aqui. Porque se eu emendar do outro lado, eu vou estar com o ponto virado. Então, eu tenho que trabalhar daqui pra lá. Agora, eu vou trabalhar a parte das costas, tá? Então, ó, eu vou vir aqui no pezinho de onde eu estava trabalhando, tá? E vou colocar o fio aqui. Vou dar um nozinho nele aqui, porque eu vou seguir trabalhando daqui. Ó, coloquei o fio aqui, vou trabalhar as costas. Vamos lá. Quantos pontos iremos separar para as costas? Da mesma forma, ó. Aqui vamos trabalhar, então, ó, primeira carreira. Então, é o que eu disse, agora nós vamos começar aqui só nos nesses pontos das costas por 32 carreiras. E aqui nas costas não vai ter nada de diferente, nós vamos trabalhar reto em 74 pontos. Tá bom? Vou separar aqui 74 pontos. Então, aqui já separei 74 pontos. O que que eu vou fazer? Eu vou confirmar, porque agora aqui precisa ter sobrado meus 37 pontos do outro lado, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 37 pontos. Então, está ok. Então, ficou 37 pontos para esta frente. 74 pontos para as costas e 37 pontos para a outra frente. Agora, eu vou trabalhar, como eu disse, somente nesses pontos aqui. Então, vou virar para o avesso e vou dar continuidade trabalhando aqui em tricô, exatamente como eu fiz lá na frente, só que aqui nós não teremos nada de diminuição em lugar nenhum. Nós vamos trabalhar reto nos 74 pontos, somente dando altura. Quando eu fechar, eu tô na segunda carreira. Quando eu fechar aqui 32 carreiras, eu vou proceder da mesma forma que eu procedi aqui. Eu vou arrematar todos os pontos. E aí, então, eu retorno com vocês para colocarmos esses pontos aqui na agulha. E aí, nós vamos trabalhar aqui a altura e vamos fazer ali a parte da aquela parte de, né, que temos que fazer esse mesmo procedimento, só que do outro lado. E aí eu quero mostrar como é que faz lá, porque lá eu faço pelo lado direito, certo? Então eu retorno lá. Vamos trabalhar aqui, ó, 74 pontos por 32 carreiras e arrematamos todos os pontos. Bem, então, já terminei aqui a parte das costas, ó. Eu cheguei na carreira 32, exatamente como aqui a parte da frente, né? E arrematei na 33ª carreira. Então, aqui ficou pronto a parte das costas. Agora, como eu disse, vamos fazer a outra parte da frente, que é a parte direita. Então, olha, assim como aqui eu avisei que a gente tinha aqui, se a gente veio trabalhando daqui, a gente tinha que prender o fio aqui, a mesma coisa agora aqui, ó. Você vai colocar os seus pontos na agulha novamente, se você tinha deixado à espera, e vai prender o seu fio aqui para voltar a trabalhar. E da mesma forma como lá no início, esse marcador aqui não vai importar mais, porque aquele pontinho ali agora faz parte, né, da frente. Então, deixa eu retomar aqui, ó, só para vocês verem. Eu poderia já ter feito e ter vindo com essa parte pronta, mas eu quis mostrar para não ficar dúvidas. Então, aqui, prendo o fio aqui. Deixo aqui fiozinho para arrematar depois. E agora, vamos proceder da mesma forma, vamos trabalhar aqui 18 carreiras, né? Deixa eu zerar aqui e vou começar a trabalhar novamente. Então, 18 carreiras e depois vamos começar a fazer
aqui a parte da gola, né? Aquela parte que fizemos lá do outro lado, como eu disse que eu explicaria aqui, porque agora aqui eu faço Aqui eu venho fazendo pelo lado do avesso, tá? Então, só para não ficar dúvidas, eu prendi o fio aqui e agora vamos trabalhar aqui da mesma forma que trabalhamos lá do outro lado. Vamos trabalhar por 18 carreiras em ponto jersey e aí eu retorno para mostrar ali aonde a gente começa a fazer as diminuições de gola. Concluída as 18 carreiras. Vocês lembram que aqui do outro lado nós trabalhamos da seguinte forma, né? Nós trabalhamos 18 carreiras, né? Voltamos aqui para o lado direito, trabalhando após a 18ª carreira, estávamos aqui no direito. E aí, começamos a fazer aqui as diminuições. Agora, aqui, ó... Concluímos a 18ª carreira, estamos aqui, só que o arremate precisa ser aqui. Então, nós vamos trabalhar normalmente até, ó, nós vamos trabalhar a 19ª carreira normalmente, porque é lá do outro lado que nós precisamos fazer o arremate. Então, eu vou fazer aqui e retorno pelo lado do avesso para fazermos o arremate. Então, agora, aqui vamos começar os arremates. Então, na 20ª carreira, nós começamos a arrematar. Então, nós vamos fazer uma vez 8 pontos. Então, aqui tiro 2, devolvo 1. Então, 1 ponto. Aqui 2, 3, 4, 5... 6, 7 e 8. E agora, vou trabalhar todos os pontos em tricô e vou retornar pelo lado direito, trabalhando em meia, até chegar novamente aqui na carreira do avesso para fazer o próximo arremate. Cheguei novamente aqui, 22ª carreira, próximo arremate, são 4 pontos. Então, 1, 2, tem um fio aqui, peraí, esse fio daqui. Então, 3 e 4. Vou trabalhar novamente, terminando essa carreira, faço a outra carreira pelo direito e retorno aqui pelo avesso. Então, agora, 24ª carreira, eu vou fazer mais um arremate, que são agora de 2 pontos. Então, 1 e 2. Trabalho normalmente até retornar aqui para o avesso. E agora, a 26ª carreira é trabalhada com 2 arremates, os 2 últimos arremates. Então, aqui eu vou fazer 1 e 2. Claro que eu não posso deixar esse fiozinho. Só um pouquinho que eu vou ter aqui. E 2 aqui. E agora, eu vou trabalhar daquela forma que nem trabalhamos do outro lado. Nós vamos trabalhando sobre esses pontos que ficaram aqui, até eu alcançar as 32 carreiras, e na 13ª carreira, eu irei
arrematar. Eu vou terminar aqui e retorno com esta parte da peça pronta. Então, estamos aqui com a peça concluída. Eu vou virar ela para vocês entenderem que ficou assim. Parte das costas, tá? Uma frente, vai fechar direitinho ali, ó. E a outra frente aqui, né? Claro que esses fios estão todos aqui para ser arrematados depois, certo? Ó, e fizemos aqui a parte que vai ficar à espera para fazermos a golinha. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui que essa parte aqui, ó, ela já pode ser concluída. Aqui a gente finalizou, deixamos fio de sobra, e aí é só colocar na agulha aqui e já pode deixar a parte dos ombros costurado. Nós vamos para o lado do avesso, ó. Vamos para o avesso. E aí, você pode fazer o seguinte, ou você alfineta, né? Ó, ou, claro, vá segurando e tendo o cuidado para que fique todo ajustadinho conforme a peça pede. Ó, vou pegar aqui, vou pegar esse mesmo marcador que tinha me sobrado ali. Então, eu sei que eu tenho que prender até aqui, ó. Então, vou fazer essa costura aqui assim, ó, bem rústica, porque eu depois, claro que é opcional, eu tenho máquina de costura, então eu passo costura à máquina. Mas se você não tem, é só você fazer a costura bem direitinho, né? Unindo as duas partes para que a peça não fique disforme. Então, eu faço uma costura, essa costura de ponto atrás. Então, ó, vou mais à frente e volto atrás, pegando aqui as duas partes. Tá? Mas a costura é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. A costura, ela é opcional. Você pode ter um método de costura que você goste mais, que acha que fica perfeito para a peça que você está fazendo. Então, assim, não é via de regra que tenha que ser exatamente como eu estou fazendo, até porque eu estou fazendo essa costura aqui, como eu acabei de dizer, para prender a peça para vir depois prendendo a manga, mas eu ainda vou passar essa peça na máquina de costura, certo? Então, pode utilizar o método de costura que você mais gostar. Só tem que ter cuidado de, claro, se não for passar a costura à máquina, que a sua peça fique bem costuradinha. Ok? Então, agora, nós vamos dar continuidade à peça, tá? Eu não vou fazer essa parte aqui toda, porque não temos necessidade. Então, costuramos este ombro, botamos esse aqui também no lugarzinho dele ali, pelo avesso também, costuramos ele aqui. E aí, a peça fica à espera do quê? Das mangas. E é o que nós vamos executar agora. Agora, nós vamos passar para a parte de mangas. Bem, então, aqui eu estou com uma manga pronta já, para vocês verem como é que fica o trabalho, porque eu não vou tecer aqui no vídeo toda a manga, porque não tem necessidade, mas eu vou dizer como é que eu fiz passo a passo dela, tá? Então, aqui já está, para quem quiser acompanhar, ó, como foi que eu fiz. Vamos lá. Para fazer esta manguinha aqui, eu coloquei 42 pontos na agulha. Então, a manga inicia-se com 42 pontos. Eu fiz, por ser manga, começado de baixo para cima, com o início elástico. Para quem ainda não aprendeu essa técnica, vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês verificarem como é que faz. Então, aqui, início elástico.
e trabalhei da mesma forma que trabalhei já aqui no casaquinho, 8 carreiras de ponto 2 por 2, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, tá? Então, fiz aqui por 8 carreirinhas, ó. Depois das 8 carreiras, eu vou zerar o marcador e vou começar a contagem para fazer aqui estas carreiras do casaco, né, da manga em si. Não vou contar as 8 carreiras iniciais aqui da gaita. Então, vamos lá. A partir daqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar em ponto Gerce, então eu vou, né, como eu fiz a parte reta lá do casaquinho, então, vou trabalhar aqui a parte pelo lado direito em ponto meia. Então, vou passar agora a trabalhar todos esses pontos aqui, não mais 2 por 2, e todos em ponto meia. Também pode ser feita as duas manguinhas juntas, né? É só colocar 42 pontos com um fio, 42 pontos com outro fio e fazer as duas mangas juntas. Eu fiz em separado, porque como eu tinha que gravar aqui, então ficava mais prático eu fazer uma de cada vez. Mas na maioria das vezes, nos meus trabalhos, eu faço as duas mangas juntos, porque como é uma peça que tem que ser exatamente igual, eu trabalho junto para não dar diferença. Então, agora, a segunda carreira, eu trabalho em tricô. E assim, eu vou trabalhar aqui por 6 carreiras, certo? Na verdade, eu vou trabalhar aqui por 5 carreiras. Quando eu for fazer a 6ª carreira, eu retorno, porque na 6ª carreira nós vamos ter aumento de pontos. Então, vamos trabalhar assim, direito em meia, avesso em tricô, por 5 carreiras. Então, aqui já pronta aqui as minhas 5 carreiras. Agora, eu vou fazer aqui a 6ª carreira. Na 6ª carreira, eu vou fazer aumento. Como é que eu vou fazer esse aumento? Eu vou fazer desta forma, você faça o aumento que você preferir e está acostumado a fazer. O importante é que você faça um aumento deste lado e um aumento deste lado. Se você trama o tricô como eu, o seu fio vai estar, ó, na parte de trás. Já vou explicar para quem trama, né, aquele tricô de forma diferente. Então, para quem trama o tricô assim, né, ó, tirando assim, o fio vai estar assim. Então, eu vou tramar aqui um ponto tricô por aqui, vou vir para cá, vou pegar o fio aqui e vou tramar um tricô aqui. Assim, eu fiz o meu aumento. Se você faz o tricô de forma diferente, só um instantinho aí, ó. Se você faz o tricô assim, ó, por cima, tirando assim, o seu fio vai estar aqui, que nem está agora aqui. Então, você vai só pegar ao contrário, você vai pegar o de trás. É a mesma coisa, só que pelo meu jeito o fio vai estar lá atrás, pelo seu jeito vai estar aqui na frente. Mas a forma de tramar é a mesma, sempre pelo ponto de trás primeiro, aí você vai tramar um tricô assim, vai vir para cá, pegar essa partezinha da frente aqui e vai tramar o seu tricô aqui. Certo? Então, sem problema nenhum, temos aqui 2 pontos. Vamos seguir trabalhando. Então, vamos até o outro lado lá. Lá, vamos fazer um aumento no último ponto. Então, estou chegando aqui no último ponto, ó. Então, vou vir pegar o fio de trás, o fio de trás, vou tramar um tricô
no fio da frente, outro ponto em tricô. Assim, nós temos um aumento, aumentamos 2 pontos aqui. Então, o que pode dar errado? É você esquecer de fazer o aumento em um dos lados. Tem que sempre lembrar um aumento de um lado e o aumento do outro. O aumento vai ser sempre feito pelo avesso. Fica mais prático, você lá tem um ponto tricô, fica mais prático. Mas se você está acostumado a fazer aquele aumento que você insere aqui e coloca um ponto a mais, também você pode fazer o aumento que preferir. Só que as contas eu vou passar pelas minhas contas, tá? Conforme eu fiz sempre na sexta carreira o aumento. Então, eu tenho um aumento na sexta carreira, que nem eu fiz agora, certo? Vou seguir trabalhando até a 12ª carreira. Na 12ª carreira, eu vou fazer novamente um aumento aqui e um aumento aqui. Então, vamos lá, eu tenho que fazer 9 aumentos. Vou passar para vocês. Eu vou fazer aumento na carreira 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e 54. Então, nessas carreiras, se você estiver utilizando o marcador, quando você chegar nessas carreiras que eu pontuei e deixei aqui na tela para vocês, vocês terão que criar um aumento de cada lado. Assim, no final, vocês vão estar com 60 pontos na agulha, certo? Porque nós tínhamos 42 pontos e nós vamos criar 18 aumentos, porque é um de cada lado. Vamos ficar, então, com 60 pontos, certo? E aí, como foi que eu fiz aqui? Vocês viram que aqui eu também fiz troca de cores, da mesma forma que eu fiz no casaquinho. Então, vou mostrar agora aqui para vocês. Então, 6 carreiras eu fiz um aumento de cada lado. 12 carreiras eu fiz um aumento de cada lado. E aí, eu depois segui trabalhando porque eu fiz aqui com a mesma proporção que eu fiz no casaquinho. 16 carreiras, 16 carreiras, 16 carreiras. E aí, eu fiz troca de cores. Então, eu vou fazer assim, ó, eu anotei e agora eu vou deixar para vocês. Aquela primeira numeração que eu deixei na tela eram os aumentos. Agora, o que vai aparecer aqui para vocês vai ser as carreiras que eu troquei o fio, certo? Então, aquela primeira numeração, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, eram as carreiras de aumentos. Agora, as carreiras que eu vou fazer as trocas de fio, até porque os aumentos foram feitos pelo avesso. As trocas de fio são feitos pelo direito. Na carreira de número 17, eu troquei para esta cor. Na carreira de número 33, eu troquei para esta cor. Na carreira de número 49, eu troquei para esta cor. E trabalhei aqui até a carreira 65, tá? Então, aqui fechou na carreira 65, certo? Assim, eu finalizei esta manga, mais uma vez, para depois não ter, Tati, não sei aonde tá, como foi que tu fez. Deixei na tela para você essas especificações. Primeiro, os aumentos, um de cada lado, não esqueçam isso. Segundo, as carreiras aonde eu troquei as cores. E finalizei aqui na carreira 65. E não esqueçam que eu não contei estas 8 carreiras aqui. Quando eu passei essas 8 carreiras, eu zerei o meu marcador e comecei a contar 16, 16, 16, 16. Certo? Quando eu cheguei, então, aqui na carreira de número 65, eu arrematei todos os meus pontos. Então, agora nós temos manga
né? Provavelmente aí você vai fazer ou as duas mangas junto ou uma manga depois a outra. E aí, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, provavelmente você já vai ter feito o que você fez lá no corpinho que eu falei, ó. Deixou os dois fiozinhos, puxa um pouquinho e dá outro nozinho. Esse bem firme. O outro não pode puxar muito, porque senão você vai... Aqui, se você ficar puxando, você vai franzir o casaco. Então, aqui mais ou menos, né, apertadinho. E esse segundo aqui, bem apertadinho. Então, apertou bem. Então, você vai fazer esse processo em todos os seus nozinhos aqui. Depois disso, você vai cortar um pedacinho aqui, para não ficar tão grande. E vai fazer ali a parte de esconder o fio aqui por dentro. Após, você vai alfinetar a manguinha aqui, né? Ou colocar prendedor em toda ela, cuidando as mudanças de cores, para que depois, na hora de costurar, você não costure, né? De forma desencontrada, porque isso aqui vai aparecer pelo lado direito. Então, tem que colocar carreira com carreira, cor com cor. Então, por isso que eu aconselho você a alfinetar. Então, aqui, ó, juntou cor com cor, alfineta. Vai de novo arrumando. Juntou cor com cor, alfineta. E aí, você vai passar uma costura aqui, ó, lateralmente, até chegar aqui, tá? Essa parte aqui é a que vai ser costurada ali no casaquinho, mas primeiro tem que passar a costura na lateral. Após ter passado essa costura de lateral aqui, nós vamos voltar aqui para o casaco, tá? Aqui vai estar, ó, a parte de espera. Então, nós vamos pegar o avesso, ó, avesso. Essa parte aqui que costuramos tem que ficar para baixo, ó, assim. Tá bom? E aí, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou dar só um exemplo aqui e você vai fazer na sua peça aí. Você vai pegar alfinete, daí vou dar o exemplo aqui. Deixa eu ver os meus alfinetes aqui. Ó, aqui vai estar fechado, tá? Faz de conta que vocês estão enxergando aí a minha peça já costurada aqui, certo? Então, ela tá fechadinha aqui. E aí, eu vou vir, ó, cuidado como eu estou falando. Parte que é a parte da costura vai ficar para baixo. O ombro é a parte fechada. E aí, você vai encaixar esta parte toda, né, ó. Você vai vir assim, ó. Aqui tá a uniãozinha, tem que ficar bem aqui. Então, aqui você vai alfinetar aqui, ó. Ó. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Parte de dentro com esta parte de dentro aqui. Ó, assim. E aí, você alfineta aqui. Ó. Agora, nós vamos fazer o biquinho da manga. O biquinho tá aqui, é aqui na pontinha do ombro. Então, vamos vir aqui, ó. Ó. Assim, e vamos unir lá. E vamos alfinetar aqui. Ó. Aqui. E depois, nós vamos alfinetar para ajustar toda a manguinha aqui, para que não fique nem mais para um lado, nem mais para o outro. Ó, agora na outra parte, aqui embaixo já está preso. Então, vamos vir aqui, ó, ajustando. E alfinetando para a gente poder fazer aqui a costura. Depois que você alfinetou toda a manguinha,
tá? Você vai fazer isso na outra manga também. E aí, você vai passar aqui, né? Eu, como faço do mesmo jeito que eu fiz lá no ombro, eu vou fazendo pontinho atrás. Cadê minha agulha aqui? Né, ó, pego bem na pontinha aqui, ó. Na pontinha desse, com aquela pontinha lá. E passo pra cá, ó, aqui na frente. Aí, passo assim o fio. E aí, venho aqui no meio de novo e passo. Então, vou vindo sempre no meio. Daqui, eu vou voltar aqui no meio. Vou passar mais pra frente. E assim, eu vou indo, fazendo costurinha de ponta atrás. Como eu disse, depois eu passo uma outra costura na máquina. Então, aqui fica pronto aqui, assim. Você vai arrematar esses fios, fazer a outra manguinha, costurar, então, ombros e mangas. E aí, nós retornamos aqui, então, para a conclusão da peça, que vai ser fazer a parte do transpasse e da gola. Então, aqui eu voltei já com a parte do casaco concluído, assim como você vai estar já com as manguinhas costuradas aqui na cava também, pelo lado de dentro, como eu expliquei. E agora, nós vamos para a conclusão. E aí, você vai olhar o seu casaco e vai ver assim, agora nós temos que fazer aqui a parte do transpasse, onde vai ficar os botões e a gola. E aí, fica a seu critério. Eu vou continuar com o fio mais escuro. Por quê? Porque eu acho que fica, assim, mais harmonioso, né? Na questão de que, já que aqui tá maior, aqui também, então eu vou concluir com o mesmo fio. Mas é claro que eu poderia ter escolhido fazer com este ou com este para dar uma diferença na peça. Então, é claro que também vai ficar a seu critério. Você pode até utilizar uma outra cor, né? Se você estiver fazendo assim bem colorido, enfim, né? Fica a critério de como você está executando a sua peça. Então, vamos fazer assim, ó. No meu caso, tá? Eu vou decidir fazer a case de botão deste lado aqui. Então, eu vou trabalhar essa parte com casa e, obviamente, esta sem. Então, vou mostrar aqui para vocês deste lado, ó. Nós vamos pegar o lado que nós não vamos fazer casa. Nós vamos vir aqui com o fiozinho na lateral. E aí, fica a seu critério. Você pode utilizar uma agulha de crochê para auxiliar ou vir direto com a agulha puxando os pontos aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos inserir aqui, ó, aqui está a carreira, né, de início do trabalho. Então, nós temos que iniciar bem aqui na pontinha, ó. Tá? Aqui tá ela, ó. Então, nós vamos colocar um pontinho exatamente aonde eu estou com a carreirinha aqui de início. Então, eu vou prender o meu fio aqui. Também deixando para rematar posteriormente. E aí, aqui na lateral, nós vamos colocar em torno de 60 a 70 pontos, não mais que isto, tá? Tem que fechar aqui entre 60 e 70 pontos. Então, aí, claro, você só tem que ter o cuidado do número de pontos que você colocar aqui, é o mesmo que você vai colocar lá do outro lado, tá? Então, você pode simplesmente, ó, puxar o fio pra cá e ir colocando, ó, ponto a ponto assim, ó. 3, né? Claro que tem que cuidar pra pegar todo o fio. 3, 4, 5, ou você, se não gosta de colocar assim, você pode vir puxando com agulha de crochê. Você vai lá, puxa o fio e coloca aqui, e puxa. Ó, novamente, vou lá, coloco aqui. Então, fica a seu critério como é que você vai escolher puxar esses fios aqui para a agulha.
tá? Não pode colocar eles muito distantes e nem muito próximo para não ficar um babado, né? Para não ficar muito aglomerado aqui os pontos, muitos pontos, um em cima do outro. Então, acredito eu que vai ser tipo um em cada buraquinho aqui, né? Que aí vai fechar direitinho a quantidade, como se fosse um pontinho por carreira. Ó, aí, nós vamos fazer isso aqui até nós termos o número de ponto aqui que eu falei, entre 60 e 70 pontos. Eu vou colocar os meus pontos aqui na agulha e aí, então, eu retorno aqui para mostrar para vocês com quantos pontos eu fiquei aqui no total. Aqui, ó, eu tô com 65 pontos, tá? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Quando chegar aqui, nós vamos colocar um pontinho bem aqui em cima, exatamente como a gente fez ali, ó, para que não fique disforme aqui. Então, aqui também vamos puxar um pontinho. Então, neste caso, eu fiquei com 66 pontos, foi o que fechou aqui pra mim. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui em carreiras de 2 por 2, exatamente como fizemos aqui. 2 tricôs, 2 meias, e assim, nós vamos também criar aqui uma gaitinha. Tá? Então, em todos esses pontos aqui, vamos trabalhar 2 tricôs e 2 meias. E aí, eu retorno dizendo quantas carreiras eu achei que foi suficiente aqui para que fechasse o transpasse. Então, aqui eu concluí, ó, eu concluí 8 carreiras. E agora, aqui eu vou arrematar todos esses pontos. Vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz os outros, tá? Vou fazer o arremate de 2, devolve 1. Tá? Então, eu vou arrematar todos esses pontos aqui e vou retornar para mostrar como é que nós vamos fazer do outro lado, porque lá terá casas para botão. Ó, então, aqui já está concluído, já está arrematadinho, tá? Já escondi o fiozinho aqui. Agora, vamos fazer o outro lado, aonde contém casa para botão. Então, vamos lá. Agora, aqui, nós vamos vir ao contrário. Né? Deste lado aqui, eu coloquei o fio aqui na bordinha do início do casaco. A gola tá lá em cima. Agora, eu vou começar pela gola. Agora, eu vou fazer daqui pra baixo. Ó. E aí, eu vou vir aqui, exatamente como eu mostrei, naquele pontinho do início, ó. Da primeira, né? No caso aqui, foi a última carreira, foi a carreira de diminuição, porque aqui nós temos a parte arredondada para a gola. Então, aqui que nós vamos prender o fio agora. Daqui para frente não teremos nenhuma mudança, nós vamos fazer exatamente que nem lá do outro lado. Eu vou colocar aqui os meus 66 pontos, como eu disse, tinha que ser exatamente igual do outro lado. Então, agora eu tenho que encaixar deste lado 66 pontos. Eu vou fazer aqui. E aí, nós vamos trabalhar por 3 carreiras. Na quarta carreira, porque aqui a gente fez 8 carreiras, né? Nós arrematamos aqui na 9ª carreira, a gente trabalhou 8 carreiras. Então, agora, nós precisamos aqui trabalhar o mesmo número de carreiras. Então, para fazer a casa, como nós temos que fazer 8 carreiras, arrematar na 9ª, nós vamos fazer casa na 4ª carreira. Então, vamos colocar 66 pontos e trabalhar por 3 carreiras 2 por 2. Na 4ª carreira, eu venho mostrando a distribuição das casas. Aqui, ó, eu só vou retificar uma coisa que eu acho que eu falei, porque eu ainda não fui editar o vídeo, né? Mas eu acho que eu falei que eu arrematei na 9ª carreira, e não, né? Eu arrematei na 8ª carreira, porque eu fiz colocação aqui pelo direito, colocação de pontos na agulha, e comecei pelo lado do avesso. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e na 8ª carreira eu arrematei todos os pontos, tá? Então, não foi na 9ª, eu acho que eu falei agora anteriormente que era na 9ª, e não é, é na 8ª carreira, a mesma coisa aqui. A gente colocou pontos e veio trabalhando, então agora eu estou na 4ª carreira, a 4ª carreira é pelo lado direito. Então, aqui, vamos fazer a 4ª carreira e aí nós vamos começar a colocar, fazer a casa de botão. Eu tenho 66 pontos. Como é que eu vou distribuir? Eu vou falar para vocês que vocês fazem o seguinte, se vocês têm os mesmos 66 pontos que eu, aí você tem que ver qual é a divisória que você quer fazer para os seus botõezinhos, tá? Eu vou colocar da seguinte forma, eu vou colocar 10, 10, 10, 10. E aí, aqui vai sobrar 6, né? Vocês vão entender agora. Então, vamos lá. Vou seguir trabalhando pontos 2 por 2, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Vou fazer uma casa de botão, então, laçada, vou tirar 2 pontos juntos. Novamente, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Mais uma casa, laçada, 2 juntos. 2, 4, 6, 8, 10. Mais uma. 2, 4, 6, 8, 10. Mais uma. 2, 4, 6, 8, 10. Mais uma. E aí, vou encerrar aqui com os pontos que sobraram aqui, 2, 4 e 6. Eu preferi fazer assim para que esse aqui, né, essa casa fique um pouquinho mais aqui embaixo, perto da parte da cintura, tá? Mas você vai distribuir os pontos conforme você veja que no seu trabalho fique harmônico. E aí, eu vou seguir trabalhando agora aqui e cuidando para pegar aquelas laçadas e não perdê-las, e sim fazer o buraquinho para então formação da casa de botão. Ó, assim ficou a casinha aqui prontinha na espera. Certo? Então, tô na 5ª carreira e aí vou até a 8ª. Na 8ª carreira, eu arremato todos os pontos, retorno para mostrar como é que vamos fazer lá na gola. Para colocar pontos na gola, a gente tem que ter um pequeno cuidado. Se você pegar e vier aqui e colocar os pontos aqui, ó, assim, tá? Você vai fazer com que aquela parte feia, essa aqui que eu digo, né, que é feia, vai ficar aparecendo. Então, na verdade, esses pontos precisam ser colocados ao contrário. Você precisa colocar pontos que essa parte aqui fique para cá e não para lá, tá? Então, precisa ser colocado pontos pelo avesso, assim, ó. Seus pontos precisam ser colocados daqui para lá, tá? Neste caso aqui. Então, neste caso, você pode colocar pontos daqui para lá, que não vai influenciar em nada, porque você tem pontos 2 por 2, tá? Se você for fazer o outro modelo, que é o que eu falei, que eu vou fazer a resenha depois, vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, que é este aqui, ó.
Este aqui, a gola, ela tem lado, ó, lado avesso e lado direito. Então, para que o lado direito da gola fique aparecendo, assim, ó, lado direito, porque vocês vão ter que começar a trabalhar esse ponto. Aqui, eu vou precisar ter a minha agulha aqui para trabalhar, porque eu vou precisar trabalhar o ponto já fantasia no lado avesso, eu vou ter que começar aquele ponto lá aqui, então, vocês têm que colocar pontos daqui. Vou mostrar como é que eu faço, tá? Então, quando a gola, ela tem lado, ó, novamente, essa aqui tem lado, ó, lado direito e avesso. Então, eu precisei, neste caso, colocar pontos daqui pra lá, para que não ficasse a gola pelo lado avesso, porque senão, quando a gente virar, o ponto que vai aparecer vai ser o avesso. Então, olha só, aqui está o casaquinho, ó, tá? Então, nessa posição virado de frente para vocês, ó, aqui é o lado da casa de botão. Então, eu vou virar aqui, ó, e vou começar a colocar pontos, mas por dentro, tá? Ó. Assim, agora eu venho aqui, ó. Vou vir aqui na beiradinha, da mesma forma, né? No primeiro pontinho. Vou prender o meu fiozinho aqui. Agora, eu vou colocar pontos daqui pra lá. Tá? Então, eu vou vir aqui, né, ó, primeiro pontinho. E agora, aqui sim, eu prefiro colocar com a agulha de crochê, porque eu vou ter que colocar pontos ao contrário, então, eu não tenho como seguir puxando o fio, né, ó. Então, vou vir aqui, vou buscar o meu fio aqui e colocar o ponto aqui na agulha, ó. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer na questão de eu tenho que colocar pontos daqui pra lá. É um pouquinho mais trabalhoso, mas no final vale muito a pena porque fica aí da forma correta para trabalhar os pontos lá do outro lado. Tá? Então, se o seu ponto tem lado avesso e direito, você tem que ter esse cuidado de colocar os pontos para a gola, de forma que você vai trabalhar o lado direito pro lado de dentro do casaco, que aí quando você virar a gola, o lado direito vai ficar do lado certo. Tá? Então, eu vou distribuir aqui os pontos e retorno dizendo quantos pontos eu coloquei, mas para a gola, você tem que colocar aqui em torno de 100 a 110 pontos, tá? Não pode ser muito mais que isso, porque senão fica muito cheio de voltinhas, assim, de babado, né? E a gente não quer isso pra gola, quero que fique uma gola sentadinha. Olha só, no meu caso, fechei com 96 pontos, eu nem cheguei a precisar do 100, tá? Como eu disse, é entre 100 e 110, no meu fechou 96 e também ok. Não vai fazer, assim, tanta diferença de não ter o 100, até porque eu tenho aqui uma gaitinha 2x2 e aqui vai ser igual, então, ele vai suprir tranquilamente ali. Então, aqui eu vou trabalhar exatamente da mesma forma, ó, a gente vai trabalhando os pontos 2x2, neste caso aqui, né? Como eu disse anteriormente, naquele outro modelo lá, aí vocês vão seguir o ponto que eu mostrei, né? Que eu vou mostrar pra vocês no vídeo daquele casaquinho lá. Então, aqui, vou fazer todos esses pontos aqui em 2x2, e aí, eu vou dizer por quantas carreiras eu fiz aqui. Então, aqui está concluído já, ó, como eu disse que eu voltaria com esta parte já terminada. Aqui, então, eu fiz 12 carreiras e arrematei na 13ª carreira, certo? Então, eu arrematei aqui pelo lado direito do trabalho para ficar com este efeito.
Então, eu também já escolhi aqui os botõezinhos para concluir a peça, tá? E a minha peça está totalmente concluída, ó. Assim, o casaquinho fica com a gola, tá? E agora eu vou medir aqui para vocês terem ideia do tamanho total que essa peça ficou. Total daqui, ó, da costura até aqui, um total de 26 centímetros de comprimento. Comprimento total do casaco, do ombro até a parte de baixo, um total de aproximadamente 28, 29 centímetros, tá? Dependendo de como é que a gente estica o tricô. Então, assim, se eu esticar bastante, eu vou, na verdade, conseguir chegar com ele até 30 centímetros, né? Mas é a questão do ponto, aí depois ele volta pro lugar. Então, eu considero que seja de 28 a 29 centímetros de comprimento. Largura do corpo. Aqui ficou em torno de 32 centímetros, ó. Tá? Então, neste modelo aqui, eu fiquei com essas medidas, porque aqui é um tipo de ponto que deixa o trabalho, né, mais esticadinho. Como eu disse para vocês, eu tinha outro modelinho com a mesma receita e eu vou mostrar ele agora para vocês. O que que eu quero chamar a atenção de vocês? É aquilo que eu falei um pouco tempo no vídeo atrás, que este casaco é exatamente a mesma receita deste aqui. Exatamente a mesma receita, tá? Então, como eu disse, a questão é uma receita e aí você vai fazer o quê? Você vai usar a sua criatividade. Ó, quem quiser executar esse casaquinho aqui, o próximo vídeo do canal, eu vou explicar como foi que eu fiz este pontinho aqui e como é que eu executei as carreiras. Então, eu vou fazer uma resenha deste casaco aqui, tá? Mas a receita é exatamente a mesma deste casaco aqui. Então, eu peguei a mesma receita e só troquei os pontos. E aí, então, nós temos como se fosse aqui duas peças bem diferentes, na verdade não é, é a mesma receita, exatamente a mesma. Entenderam? Então, aqui, ó, esse aqui fica um ponto mais apertadinho, mas as medidas, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, também aquele ele deu 32 esticadinho, esse aqui 31, então, seguindo um padrão, né, porque o ponto da gente, ele segue mais ou menos um padrão, ele vai seguir aqui praticamente o mesmo, ó, aqui a gente vê que ele ficou um pouquinho mais compridinho, ó, por quê? Por causa disso que eu estou falando, na questão, esse ponto aqui ele se encolhe mais, esse aqui não, por ser jersey, aqui ele deixa mais esticadinho, mas a receita é exatamente a mesma. Como eu disse, não se preocupem, este modelo aqui eu vou vir com o próximo vídeo do canal, tá? Explicando como é que eu fiz as mudanças de ponto para executar esse aqui. Tá? Logo em seguida deste vídeo, entra o outro, tá? O vídeo da próxima semana, então, é aquele ali. Certo, então? Então, assim ficou concluído mais um trabalhinho aqui para o nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, me deixem um comentário. Qualquer dúvida tentarei esclarecer. Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!